Vamos lá então, pessoal? Vamos lá, por mim tá tudo certo. Tá bom. Deixa eu começar então me apresentando. Bom, Brad, para todo mundo que está conectado aqui no Hangout. Meu nome é Renato Arrad, eu sou gerente da área de produtos aqui do Brasil. E como vocês acompanharam aí a divulgação anterior do evento, a ideia é a gente falar um pouco sobre o Moto X, tá? O novo Moto X. Tá bom? Maravilha. Eu sou o Nick Ellis do Meio Pitch. Tem alguma coisa errada porque só está aparecendo o seu rosto. Espera só um minutinho. Ele deveria estar trocando na hora que a gente fala. Control. Tá. Não está funcionando. Bom, eu sou o Nick Ellis do Meio Pitch. Prazer imenso estar aqui com o Renato e com o Thiago conversando sobre o Moto X. Eu estou testando já o aparelho e ele é fantástico. Vamos lá, Thiago. Eu sou o Mobilon do Tecnoblog, Thiago Mobilon, e é isso aí, mesma coisa. Vamos falar do novo aparelho aí. Tá. Pessoal, acho que antes da gente começar realmente a entender a experiência de vocês, já que vocês estão usando o aparelho por alguns dias, eu queria só, para a gente, para o pessoal entender o que que é esse novo lançamento da Motorola, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as características. Tá? Então, o Maravilha. novo Moto X, tá? Ele faz parte de um anúncio que a gente fez por volta de uns 15, 20 dias atrás, onde a gente anunciou alguns produtos e o novo Moto X era parte desses novos lançamentos. Então, o novo Moto X, a gente também fala como Moto X segunda geração, ele é a evolução do primeiro modelo do Moto X. Então, o que que ele traz de novidade? A gente passou a tela do Moto X para uma tela Full HD de 5.2 polegadas. A gente melhorou também a câmera dele, então agora ele tem uma câmera de 13 megapixels com gravação de vídeos em 4K. Parte de processador, a gente colocou agora um processador quad-core de 2.5 GHz, né? E a gente continua na parte de processador com uma inovação que a gente colocou na primeira versão do Moto G, que é um, um segundo conjunto de processadores que são responsáveis por grande parte das experiências novas que a gente traz na linha Moto X, que é a parte de gerenciamento da linguagem natural, que é onde a gente consegue fazer o entendimento da voz, os comandos de voz, sem que eu tenha que propriamente tocar no aparelho, que é uma das grandes inovações que a gente colocou, e ainda fazer o gerenciamento de todos os sensores do produto. Tá? Então, no novo Moto X a gente continua com essa experiência melhorada, e nessa parte de sensores é o que permite o Moto X, por exemplo, entender que ele está no meu bolso, que eu estou num carro em movimento, ou que eu estou num lugar iluminado, ou um movimento que eu faço com ele, e posso, por exemplo, carregar a minha câmera só fazendo um movimento no Moto X. Além disso, o que a gente colocou? A gente tem toda a parte de experiência que a gente já trazia na primeira versão, a gente traz essa experiência e ainda melhora. Então, novos comandos de voz, novas possibilidades de interação com aplicações como WhatsApp, YouTube, novas experiências na parte de câmera, que a gente pode entrar depois um pouco mais em detalhe. Tá? Então, a gente tem um hardware bem melhorado, tá? Um hardware que entrega uma performance excelente, com uma experiência de Android puro. Então, já seguindo a tradição da família Moto, a gente tem customizado muito pouco o Android, a gente foca realmente nas experiências que são diferenciais do produto. Tá? E na parte da experiência a gente ainda trouxe a melhoria. Tá? Então, só para fazer um sumário inicial aqui para o pessoal que está ouvindo a gente entender o que é o novo Moto X, tá bom? Bom, aí eu passo a palavra para vocês falarem um pouquinho da experiência que vocês tiveram com o produto.
Bom, em primeiro lugar, eu achei a câmera fantástica. A nova câmera eu achei fantástica. Ela deu uma evoluída assim muito grande. A tela também me agradou muito. Eu acho esse tamanho de 5.2 excelente. A tela do ano passado era 4.7. Eu sentia que, apesar dele ser bem confortável para o uso com uma só mão, eu acho que deu uma melhoria fantástica essa tela nova, que tem uma resolução absurda. E, se não me engano, 424 pixels por polegada, não é isso, Renato? Acho que é mais ou menos isso, né? 423 ou 424. A resolução da tela, deixa eu só pegar aqui. A densidade é fantástica. E Isso, 423. a tela AMOLED tem aquelas cores muito brilhantes, né? Muito vívido. Eu achei a experiência de uso realmente fantástica. E ele é confortável também, apesar de ele ter uma tela muito grande. Essa tela ela encaixa bem na sua mão, porque o próprio aparelho não é tão grande quanto a tela. Por exemplo, tem alguns concorrentes que têm uma tela menor, mas o próprio aparelho é maior. Thiago, você sentiu isso também? Ele não fica muito pesado na mão, apesar de ele ter, obviamente, crescido e aumentado o peso por causa do tamanho da tela. Eu achei que ele é bem construído, assim, a tela é grande, mas ele tem um design arredondado, né, então isso ajuda você a encaixar a mão. E agora tem esse logo grande atrás da Motorola que faz um certo sentido até na parte de usabilidade. Eu não sei nem se isso foi intencional, acho que não, né? Mas você acaba encaixando o dedo no logo aqui atrás e às vezes quando você precisa fazer alguma coisa que não dá para manter o dedo mindinho aqui embaixo do aparelho, tipo, alcançar alguma coisa lá em cima, esse dedo aqui atrás meio que acaba te dando um suportezinho, assim. E eu não estou acostumado com telas gigantes, para ser sincero. O maior que eu usei foi realmente o Moto X primeira geração, que é 4.7, e eu gostava muito dele pelo fato de ele ser gigante, né, para a época ele era grande, mas ainda assim você conseguia ter um encaixe muito bom na mão, né? Não parecia que ele era tão grande assim, pela construção dele, borda muito fininha, o design arredondado, o acabamento meio emborrachado atrás, que também dá uma estabilidade maior na mão. Eu acho que isso a Motorola repetiu no Moto X2, a construção está realmente excelente, o acabamento está até melhor do que o primeiro, e a questão do tamanho da tela é aquela coisa, se você gosta do tamanho da tela grande, acho que está perfeito. Se você não conhece, não tem experiência, assim como eu, de usar no dia a dia, eu já testei aparelhos grandes, mas nunca fiquei no dia a dia, né? Vai ter uma curva de aprendizado, é natural, mas eu acho que isso tem outros benefícios que vão compensar aí essa diferença de tamanho, né? Que vão desde. Aí começa pela resolução da tela, que é bem maior, dá para você assistir vídeos e ter mais detalhes e tudo mais. Uma coisa que você fala do acabamento, desculpa, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa borda metálica. Isso para mim dá um toque de classe no aparelho, é uma coisa tipo premium, né? Você sente um material assim bom de usar. E também essas opções que você tem do verso, de você poder ter madeira, né, bambu, ou até couro legítimo. Né, Renato? Isso ficou sensacional. A gente teve Bom, a gente normalmente já tem um cuidado muito grande com o design. No novo Moto X, a gente realmente foi um pouco além do que a gente tinha, onde a gente colocou realmente novos materiais. Então, até aproveitando o gancho de vocês, realmente, o detalhe da borda aqui em metal, ele é metal de verdade, né? Então não é algo que imita, e ele dá realmente um visual bastante diferenciado para o produto. Em termos de acabamento, a gente tem hoje 3 versões que a gente está lançando no mercado. Então a gente tem uma versão que ele é a frente preta, eu não sei se o pessoal consegue ver bem na tela, mas ele tem uma frente preta com a traseira preta, num material que é uma resina especial que a gente coloca no produto, que ele tem um toque que fica bem gostoso, bem interessante, que dá uma pegada boa no produto. Que isso já tinha no Moto X original, né, Renato? Já era bem gostoso de segurar essa plásticozinho do verso. Isso. Só lembrando, a gente continua
seguindo o que a gente chama de conceito de design, ou design language, que é realmente, como o próprio Thiago falou, que é a traseira dele toda arredondada, que ele dá uma pegada bem gostosa, ele fica confortável na mão, mesmo como vocês falaram, ele sendo grande, e ele afina nas bordas, né? Então isso dá um certo conforto para quem usa. A segunda versão que a gente colocou no mercado também, aí ele tem uma frente branca, tá? Com aqui a traseira em bambu. Tá? Então o bambu é um material natural, esse é um bambu de verdade. Então, se vocês, como qualquer madeira, não existem dois produtos iguais. Então, cada Moto X bambu que a gente entrega para o mercado, ele vai ter uma característica exclusiva, quase que como uma impressão digital aí, porque realmente é feito de bambu natural. E a terceira versão, que a gente também está lançando no mercado, ele tem a frente preta também, e o acabamento, pelo Hangout, provavelmente vocês não vão notar muita diferença, mas ele é um acabamento, essa parte traseira toda dele é feita em couro natural também. Tá? Então é um couro de altíssima qualidade, tá? Que a gente colocou nesse produto e que ele dá também um acabamento totalmente diferente, especial, que tem um toque até macio, eu diria aqui. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter contato com o aparelho, mas que ele é realmente uma inovação em termos de produto com couro. Então, couro original, couro natural, e essas são as três versões que a gente colocou no mercado já no lançamento. Tá? Na verdade, a gente tem hoje o preto e o bambu. O couro, eu acho que ele está ainda tá em vias de chegar nas lojas. Tá? Eu estou curioso para testar esse de couro, mas o que eu acho é o seguinte, se você quer um aparelho com personalidade, o Moto X, com certeza, desde o ano passado já era, e agora mais ainda, ele é um aparelho que se destaca dos outros, né? Você tem, para quem está acostumado a usar um aparelho preto ou aparelho branco e tal, ele é completamente diferente, e tem essa personalidade, me agrada muito. Isso está um pouco alinhado também com a proposta que a gente tem da Motorola hoje, que é escolha ter escolhas. Quer dizer, a ideia em qualquer dos produtos que a gente tem, as pessoas poderem realmente escolher um produto que seja mais a cara do usuário, né? Que ele, ou seja uma capinha que ele troca, ou seja um acabamento único que ele tem no produto. Então essa é um pouco a ideia realmente da gente entregar um acabamento único e bem específico de acordo com o gosto da pessoa. Então, O pessoal está conversando aqui sobre a câmera. Você acha que a gente fala sobre isso já ou vamos abordar outros temas antes? eu acho que a gente pode ir seguindo então aí o que o pessoal tiver de pergunta. Podemos falar sim. Eu não estou conseguindo, na verdade, ver o que o pessoal está falando. Tá na página do live mesmo? Está na página do evento, aquele link anterior que a gente tinha passado. O pessoal está perguntando aqui como é que é a velocidade da nova câmera em relação ao Motorola ao Moto X do ano passado. Eu achei que ela tá mais rápida, né? Tá bem mais rápida, até pelo processador. E também tem a questão do toque, né? Se você encostar na tela, ela vai tirar a foto, dá o foco automático. Mas tem uma... Me diz se eu estou errado, mas dependendo da maneira como você pressiona, se você pressiona mais levemente, você tem as outras opções de mudar o ponto de luz, não é? Você tem uma configuração que você pode colocar onde você seleciona a área de foco e de regulagem da iluminação. Então, o normal é você, em qualquer lugar que você tocar da tela, ele vai tirar a foto. Existe um recurso também que a gente colocou já algumas versões, e isso foi colocado através da atualização da Play Store, onde o botão de volume também serve para você tirar a foto. Tá? Então, dependendo da situação, às vezes, ou, por exemplo, uma época fria, onde você tem uma luva, às vezes é mais fácil você apertar um botão de volume, ou em alguma situação onde você quer a posição é mais cômoda. Mas você tem a regulagem de configurar para você definir a área de foco. Então, quando você seleciona um ponto da imagem, seja no alto, no meio, embaixo, ele não só regula o foco, como ele regula também a exposição para ficar mais adequada àquela condição de luz daquela região da tela. Tá?
Em termos de velocidade, a gente traz um novo sensor, tá? E existe um recurso que eu acho que demonstra bastante a questão da velocidade que a gente tem com essa nova câmera. Existe um recurso no novo Moto X que a gente chama de melhor foto. Tá? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de vivenciar isso durante o teste de vocês, mas o que acontece? Quando você está tirando uma foto em movimento, então só para lembrar, eu tenho o produto na mão, se eu fizer esse movimento aqui, ele carrega a câmera para mim, tá? E eu consigo tocar na tela, em qualquer lugar da tela e tirar a foto. Só que ainda assim, muitas vezes a foto que a gente tira não é aquela foto perfeita daquele momento exato que a gente queria tirar. Então, a gente, no novo Moto X, a gente colocou um recurso, como eu falei, de melhor foto. O que ele faz? A partir do momento que eu estou com a câmera carregada, ele, em memória, ele tira continuamente fotos. Aí armazena isso na memória. Então, no momento que eu... Deixa eu só carregar aqui para vocês, para exemplificar melhor. Então, no momento que eu tiro uma foto aqui, ele congela esse instante, ele volta na memória dele alguns segundos para trás e ele continua tirando foto mais aproximadamente um segundo para frente. E dentro dessa janela de tempo em torno da foto que eu tirei, ele verifica se tem alguma foto que, de acordo com uma série de regras internas aqui que ele usa, ele tenta entender se existe uma foto que seria melhor do que a própria foto que o usuário tirou. Exemplos dessas situações. Alguma criança brincando, ou um carro em movimento, ou qualquer foto de ação, por exemplo. Ou mesmo uma foto de pessoas, onde uma pessoa de repente piscou naquele exato momento que você estava tirando a foto. Então, o novo Moto X, ele procura essas diversas imagens que ele tem na memória e olha, nessa foto específica a pessoa não estava piscando. E ele oferece, na galeria de fotos, uma segunda opção para o usuário, além daquela que ele tirou. Tá? Então, a gente só conseguiria fazer isso se realmente a velocidade de tirar fotos e armazenar fosse realmente bastante alta. Tá? Então, esse é um recurso bastante legal que tem no novo Moto X. E aí a gente consegue, o usuário consegue ter aquela foto que ele tirou e uma opção que ele pode ou não considerar melhor do que aquela que ele tem. Tá? Na questão da resolução da câmera, tem muita gente que reclama que falta... O Moto X é um aparelho incrível, mas faltava uma câmera com uma qualidade maior. E não só em resolução, mas em qualidade do sensor, né? Sem muito efeito de distorção, aqueles efeitos que o software geralmente aplica para limpar o ruído. Então, às vezes você vê aparelhos, não falando especificamente do Moto X, mas você vê aparelhos que tiram fotos, sei lá, de 40 megapixels, e a hora que você vê o resultado, a foto tem muita correção de software, né? Então o rosto fica liso, você não vê detalhe do rosto, você não vê, sei lá, um pelinho da barba, né? Você só vê uma coisa preta, lisa, né? Embaçada, assim. Como que isso está sendo tratado no Moto X? Até queria deixar claro para o pessoal que está assistindo agora, a gente não teve muito tempo de testar profundamente o aparelho, né? A gente teve um problema aí com logística, e eu recebi o aparelho só ontem, então eu estou, assim, testando a madrugada inteira aqui. Mas, por exemplo, câmera eu não tive tempo ainda de sair num parque, testar o ar livre, né? Esse tipo de teste que eu ainda vou querer fazer depois e passar para vocês. Mas, Renato, como é que tá isso? O que mudou da primeira geração para a segunda no software da câmera, assim, da qualidade da imagem? Não. Além do sensor propriamente dito, que é um sensor mais moderno, vamos dizer assim, a gente tem tido bastante melhorias em relação à câmera. Tá? Então, seja na questão da velocidade, na questão do tratamento de iluminação, na questão que é sempre bastante, eu diria até complicada, assim, de como você também fazer um balanço de uma cena mais escura e ao mesmo tempo ter uma performance boa, né, para ele conseguir focar e conseguir capturar a imagem mesmo num ambiente um pouco mais escuro. Então a gente tem sim melhorias, tanto na questão de tratamento de imagem, como na questão de como
oferecer uma melhor foto para o usuário. E existe um recurso novo também do novo Moto X, eu vou tentar colocar aqui um pouquinho mais perto. Então, aqui em cima da área do logo que a gente falou, esse círculo na parte de cima, na verdade ele é um anel, mas eu tenho dois flashes agora. Tá? Então, em volta da câmera, do lado direito e do lado esquerdo, eu tenho dois flashes, que isso melhora bastante a iluminação num ambiente escuro. Tá? Então eu consigo ter, com dois flashes, evitar um pouco situações de sombra e ao mesmo tempo ter uma iluminação melhor do ambiente. Então é uma melhoria que a gente fez também na nova geração do Moto X. E um outro detalhe também que eu acho que é bastante legal, acho que os usuários da primeira geração do Moto X percebem isso e a gente tem bastante comentário positivo na Play Store. As aplicações, diversas das aplicações que a gente coloca, que são os diferenciais da Motorola, a gente faz de uma maneira que elas possam ser atualizadas pela Play Store. Então, seja o Assist, seja a câmera, seja comandos de voz, a gente tem uma preocupação em fazer melhorias contínuas ao longo do tempo. Então, inovações que a gente colocou agora no novo Moto X, usuários, por exemplo, do Moto E e do Moto G receberam, como, por exemplo, o modo casa na aplicação Assist. Então... Aliás, isso eu queria dar os parabéns para a Motorola, porque isso é fantástico, cara. Inclusive, quando saiu o Android Edge, vocês já estão com tudo prontinho para fazer a atualização. Isso aí realmente é uma coisa que faz diferença. Isso realmente é uma estratégia, um posicionamento que a gente tem de querer entregar realmente que o produto melhore ao longo do tempo. Tá? Então, mesmo quem comprou um produto um ano atrás, ele percebe uma evolução na experiência e uma série de inovações que a gente traz para os produtos novos, na medida do possível, a gente tenta também levar para os produtos anteriores. Tá? Nem sempre é possível, porque às vezes tem dependências de hardware, né? Mas essa é a ideia. Então, na questão da câmera, a gente entende que a gente melhorou bastante e, obviamente, acho que sempre tem espaço aí para a gente melhorar. Então, assim, se a gente perceber que existem algum detalhe, alguma oportunidade de melhoria ainda, a ideia é que a gente continue lançando novas versões de aplicações na Play Store e vá ou endereçando necessidades específicas dos usuários ou realmente melhorando a qualidade da experiência. Tá? Renato, tem uma outra coisa da câmera que a gente não falou, foi que ela agora pode filmar em 4K, né? Isso aí, apesar de não ter muito lugar para a gente assistir ainda, a tendência é que no futuro a gente tenha muitas TVs de 4K por aí, inclusive sem necessidade de fazer upscaling, você pode filmar uma coisa em 4K e assistir maravilhosamente bem. Isso eu acho muito legal, um diferencial interessante da câmera. O legal do 4K é aquilo que você falou. Hoje talvez não seja tão comum, mas vai ser. Exatamente. E o legal é no futuro, então você vai ter uma qualidade muito boa quando você for relembrar esses momentos, né? Mas sim, o novo Moto X ele consegue gravar em 4K. Tá? É só o usuário configurar no menu e ele tem a opção ou Full HD ou 4K. E também tem, Renato, a opção de câmera lenta, né? Sim. A câmera nova. Sim, você tem a opção de fazer o vídeo em câmera lenta e durante o vídeo você também pode tirar fotos durante o vídeo. Então, enquanto você está gravando o vídeo, se você tocar na tela a qualquer momento, você vai tirando fotos também, sem ter qualquer impacto ou qualquer interferência no vídeo que você está gravando. Tá? Teve um usuário... Oi, pode falar. Não, só queria antes da gente ir muito para frente, teve um usuário que fez uma pergunta aqui, ó, Vandenberg Ferreira, sobre o flash estranho, né, que você estava explicando. Se não interfere negativamente na qualidade da imagem. Eu tenho o Moto X de primeira geração, eu participei do Hangout, inclusive ano passado, com o Renato, né, aqui das lojas de Colombo, e agora estou comparando muito o de segunda com o de primeira. Falando de uma maneira leiga, cara, eu acho que isso aí pelo contrário, porque você tem mais, né, o flash ele funciona mais uniforme, ele não está focado exatamente, desculpa se estou falando besteira aqui hoje, mas a minha impressão é essa. Então, eu percebi que melhorou, assim, eu não sei se isso é culpa só do flash, ou se é culpa do sensor, provavelmente o conjunto, né,
Mas, sim, eu percebi a melhoria. O primeiro teste que eu fiz, na verdade, com essa questão do flash foi num ambiente 100% escuro. Não tinha nenhuma iluminação, nem para dar um foco, nem nada. E eu fiz uma selfie, né, só que com a câmera traseira, com o Moto X de primeira e com o Moto X de segunda geração. O Moto X de primeira geração, ele tinha aquele LED embaixo aqui da câmera, né? Então eu percebi que, assim, aparentemente, né, não é nada técnico, mas eu percebi que o flash do Moto X de primeira geração parecia mais forte na minha cara, enquanto que o flash do Moto X de segunda geração, por estar distribuído entre dois LEDs, não espirrou tanto, sabe? Não doeu tanto no olho. E o resultado final foi bem diferente também. Na foto eu consegui um resultado mais uniforme, na foto inteira, né, na imagem. Eu tirei bem do rosto mesmo. E enquanto que no Moto X de primeira geração ficou meio estourado aqui queixo e nariz, né, que é onde bate o flash primeiro. A cor também ficou bem diferente, o foco funcionou muito melhor. E questão que eu estava falando até agora há pouco, né, dos detalhes da imagem. Eu, dando o zoom, o pint no Moto X segunda geração, eu consegui ver, por exemplo, a textura da camiseta aqui, sabe? Você ainda vê que tem uma correção, até porque está no escuro, né? Mas eu consegui ver essa textura. No primeiro Moto X, não. Ficou completamente lisa a camiseta, assim, só a cor. Então, rolou uma boa melhoria mesmo na qualidade da câmera. E por esses primeiros testes que eu fiz, parece que tá melhor também, sim. Você consegue distribuir melhor a iluminação. Pois é, eu consegui pegar muito mais detalhes com a câmera do Moto X nova do que eu pegava com a do meu Moto X antigo. Achei que realmente a câmera deu uma boa melhorada. A ideia realmente do flash duplo é melhorar essas situações de ambiente com pouca iluminação, porque a gente consegue distribuir melhor a luz e ao mesmo tempo consegue iluminar melhor o objeto que a gente quer tirar ou a pessoa que a gente quer tirar a foto, né? Ah, então a ideia realmente é trazer uma melhoria. Eu acho que acredito que a gente atingiu esse objetivo. É lógico que, como eu disse, a gente ainda pode ir trabalhando, pode ir melhorando. Até porque a questão de você quando ligar o flash ou quando não ligar, isso depende muito de você entender também a cena. Ou às vezes, se você tem um objeto muito perto, às vezes você usar o flash pode não ter, não numa situação totalmente escura, porque não tem jeito, né? Mas se você tem uma situação onde você tem pouca iluminação, mas ainda é possível ver parte da cena, muitas vezes até o flash ele pode não ser o resultado desejado. Então você também tem, obviamente, sempre o recurso de desligar o flash ou forçar o flash numa situação onde o próprio software acaba não tomando a decisão de ligar naquela cena específica. Eu acho assim, interessante a câmera, o software da câmera é um pouco minimalista, né? Eu já vi gente criticando isso, mas eu acho bom porque é fácil de usar. Você desliza o dedo de um lado, você acessa o menu, né? Desliza o dedo do outro. Eu achei isso interessante. Mas eu queria ir adiante. Vamos sair um pouco das câmeras, vamos? Porque tem a coisa mais legal do Moto X desde o ano passado são os sensores, né? E a mais sem precisar encostar na tela. Eu acho isso fantástico, Renato. Acho que isso é uma bola dentro do Moto X e faz toda a diferença no dia a dia. Quando você está no carro, por exemplo, quando você não pode, né, mexer no aparelho, mas você consegue interagir com ele. E ele está te escutando o tempo inteiro, né? Porque agora tem um concorrente agora que lançou um telefone que está te escutando, mas só quando ele está ligado na tomada. E outra coisa também que eu queria perguntar para vocês é como vocês estão chamando o Moto X de vocês, porque agora tem essa personalização de poder, né? Eu, por enquanto, botei Hello Moto X, mas eu ainda tenho em dúvida se tá. Tem que ser 3 sílabas, né? O meu, ó. O meu, como eu uso para demonstração, eu tenho que ser mais discreto. Eu não posso. É que o problema é que tá todo mundo colocando Olá Jarvis, né? Por causa do Iron Man. Eu falei, não vou querer fazer igual, é uma coisa que dá muito nada a ver, mas enfim, eu coloquei Hoje o Cileide. Eu dei um nome para assistente. Aí como precisava ser um nome muito comprido, né? Precisava 4 ou 5 sílabas, então eu peguei um nome comprido. Pô, mandou bem. É que eu queria muito usar o Hello Moto, mas aí Hello Moto não dá porque tem que ser 3 sílabas, né? Então
Aí eu fiquei, hello, MotoX, e ele tá aqui. Já ligou. Deixa eu até falar então para o pessoal que está ouvindo a gente. Eu não entrei em detalhe na hora que eu falei sobre as novidades, mas realmente, isso era até um pedido muito grande das pessoas que usavam a primeira geração do Moto X, que eu não quero usar OK Google Now, que era fixo na primeira geração. Então, na nova geração, o usuário pode realmente escolher o gatilho ou a palavra de comando, né, que ele desejar, mas é lógico que para que esse comando ele possa ser identificado no meio de uma conversa, num ambiente com mais ruído, ou que ele não seja confundido durante uma conversa normal das pessoas, o Moto X, na hora que a pessoa vai gravar o comando, ele tem que falar 3 vezes esse comando para conseguir concluir a configuração, ele faz algumas críticas do tipo, se você tem uma frase muito curta, ou se a palavra, as palavras que você fala, elas são muito sem diferenciação de sílabas, na entonação, inclusive, então ele fala, isso aqui não é muito bom. E o não ser muito bom significa que ele pode acordar numa hora que você não gostaria, ou que num ambiente com mais ruído pode não ter o resultado desejado. Então isso é realmente uma melhoria que a gente fez. Era um pedido grande que o pessoal até colocava na Play Store, que gostaria de configurar o nome, né? Mas aqui no escritório tem gente usando muito time, muito nomes aí que o pessoal... tem bastante coisa engraçada. A gente anda pelos corredores aqui, a gente às vezes dá risada só de ouvir os comandos de voz das pessoas aqui. Mas isso é legal, né? Agora, além de você ter um aparelho que você tem algumas opções diferenciadas de cor, né? Que nem bambu, nenhum aparelho tem isso. Couro, né? Já é outra ideia, né, de customização. Desde o primeiro, inclusive, né, você tinha ideias diferentes de customização, só não tinha esses materiais, né, o couro. Mas agora você tem um aparelho que também está customizado o jeito que você chama ele, isso é bem legal. Mas especificamente o assistente de voz, eu testei ele para algumas coisas aqui. Você consegue, por exemplo, mandar o YouTube tocar alguma coisa para você, isso é bacana. Então, você pode chamar o nome, né? Aí você fala tocar, sei lá, Beatles no YouTube. E aí ele vai começar a tocar alguma coisa dos Beatles que ele encontrar no YouTube. O pessoal perguntou bastante, Renato, de como funciona todo esse ecossistema, né? A parte de voz e o assistente de direção. O que você consegue fazer com ele quando você está dirigindo. Eu não consegui, por exemplo, controlar o Spotify, que eu acho que é uma coisa que bastante gente vai querer, controlar aplicativo de streaming de música, mas entendo que são vários, né? Então você tem uma curva aí para desenvolver tudo. Mas o que você consegue fazer com ele nessa questão? Pelo menos o Play Music você consegue controlar com a sua voz enquanto dirige? Tá, não, hoje o que a gente colocou no... Bom, a gente primeiro tem uma evolução até no tratamento como a gente da voz, né, da linguagem das pessoas. Então, hoje, por exemplo, os comandos eles são mais flexíveis. Então, se antes para eu fazer uma ligação, eu tinha que falar ligar ou chamar, hoje, para eu conseguir ver um vídeo no YouTube ou enviar uma mensagem no WhatsApp, ele é bastante mais flexível. Então eu consigo falar de uma maneira mais natural, até como enviar o WhatsApp, ou postar no WhatsApp, ou postar no Facebook. Então ele consegue entender de uma maneira mais flexível os comandos, né, de voz do usuário. Tá? E nessa primeira versão, a gente, até você falou um pouco de como é que funciona o ecossistema. Então, a gente tem parte dos comandos que eles são tratados internamente no produto. Tá? Então, hoje, só para citar alguns dos comandos novos que eu tenho, por exemplo, tirar selfie. Então, ele carrega a câmera, coloca a câmera frontal, coloca um timer de 3 segundos e tira uma foto minha. Eu tenho tirar foto. É muito legal. Então, ele tira a foto na câmera traseira. Eu tenho alguns outros comandos que depois eu vou falar em relação à parte do Assist, que ele tem uma integração bem maior que o Assist hoje. Mas então, existem comandos que estão tratados internamente. A parte de YouTube, de WhatsApp e Facebook, são 3 aplicações que a gente escolheu, que são aplicações bastante populares. E a ideia era, vamos escolher 3 aplicações e criar um mecanismo de interagir com elas, com o comando de voz.
Então, a gente interpreta o comando do usuário, a gente carrega a aplicação e a gente simula comandos do usuário para que ele consiga executar aquela ação. Então, a gente hoje escolheu essas três, mas a ideia é que a gente continue com o tempo, dentro daquela ideia de evoluir a experiência, a gente consiga trazer novas experiências para novas aplicações, tá? Ou melhorar até as próprias que a gente já tem hoje. Então, parte dos comandos são tratados internamente. A conversão de texto para voz, a gente usa o recurso da própria Google, do Google Now. Por quê? Porque você traduzir voz para texto, você depende de entonação, dos sotaques característicos das diversas regiões aqui do Brasil. Então, é muito mais eficiente eu fazer isso na nuvem, né, e aí a gente usa o recurso do Google para fazer isso, do que fazer internamente. Então, a gente tem a própria parte de conversão no Google, que é a que complementa a experiência. A parte, e depois, se internamente esses comandos não são alguns dos comandos válidos que a gente trata, a gente joga para o Google Now. Então, hoje, por exemplo, eu consigo falar, me acorde daqui 8 horas, ele vai entender, ele vai jogar para o Google Now e o Google Now vai configurar um alarme para daqui 8 horas. Tá? Então, o ecossistema, ele compõe também com o Google. Tá? Falando um pouquinho do Assist, né, só para completar a pergunta. O Assist hoje, ele tem vários cenários. Tá? Então ele tem o cenário dirigindo, que eu estou no carro em movimento, ele percebe que eu estou no carro em movimento e ele muda o comportamento do aparelho na seguinte maneira. Se eu receber uma ligação ou uma mensagem, ele fala quem mandou a mensagem ou está fazendo a ligação, e eu posso responder a mensagem, ouvir a mensagem, ou atender ou ignorar a ligação. Tá? Então, essas são as principais interações que eu tenho hoje no modo carro. Fora isso, eu consigo executar comandos como, por exemplo, no caso de música, eu consigo carregar o tocador de música, eu consigo carregar uma aplicação, mas eu não consigo, pelo menos não hoje, avançar a música ou pausar a música. Isso ainda não é possível. Tá? Tem uma interação bastante legal que a gente tem no novo Moto X, que é o seguinte, que são dentro da linha de comandos de voz e interação com a Assist. Hoje, se eu estou no carro, ele fala comigo em voz alta quando eu recebo uma ligação ou recebo uma mensagem. No modo casa, que é o modo que a gente colocou agora junto com o lançamento e estendeu para os outros modelos da família Moto, em casa ele também tem esse mesmo comportamento. Então eu chego em casa, coloco o aparelho na estante e não preciso ficar com ele no bolso. Se alguém me ligar, eu não tenho que sair correndo pegar o aparelho, porque ele vai me falar quem está me ligando e eu tomo a decisão de atender ou não e posso inclusive usar a minha voz para isso. Só que tem momentos onde eu não estou em casa, não estou no carro, mas eu quero que ele fale comigo quando eu tiver uma ligação ou quando tiver uma mensagem. Então hoje eu posso, existe um comando que se chama Fale Comigo. Então eu dou meu comando de voz, fale comigo, e durante 30 minutos ele entra nesse modo de viva voz, vamos dizer, onde qualquer ligação que eu receber ou qualquer mensagem ele vai anunciar em voz alta para mim. Uma outra interação com a Assist também é o seguinte, hoje no Assist eu tenho um modo dormindo, que é aquele modo onde eu programo, por exemplo, das 10 da noite às 6 da manhã, que nesse horário eu não quero ser incomodado. Tá? Então, se por acaso alguém me ligar, ele vai estar em modo silencioso. Eu posso configurar, se for um favorito, for alguém da família, que eu coloquei como favorito, aí nesse caso ele entra com uma exceção e toca, né? Ele toca o ringtone para mim, tá? Mas isso era uma função que já existia. Agora, existem situações onde eu vou dormir mais cedo, ou eu vou acordar mais cedo, e eu quero antecipar a entrada nesse modo dormindo, no modo silencioso, eu quero antecipar a saída desse modo silencioso. Então agora a gente tem dois novos comandos também no novo Moto X, que é boa noite. Então se eu falar boa noite para ele, ele entra em modo silencioso, independente da programação do Assist, e a hora que eu acordo, eu falo bom dia, e ele sai do modo silencioso e entra, e inclusive se eu tiver alguma reunião,
ele já me fala qual que é o meu próximo compromisso. Então eu falo, Moto X ativar, bom dia. Então ele vai acordar, vai sair do modo silencioso e vai falar para mim, ó, seu próximo compromisso é às 10 horas, hangout com a Colombo, por exemplo. Tá? Então, isso são todas funções novas que a gente trouxe para o novo Moto X. Isso é muito legal, né? Você é educado. Eu acho legal o recurso, o comando de novidades, né? Que você pergunta, você fala, né? Manda ele acordar, e aí você fala novidades, e aí ele lê para você todas as notificações que você tem aqui na abinha do Android mesmo. Então, mensagem, reunião. Até o último, que nem esse exemplo que o Renato deu, de você acordar e acordar, você mesmo acordou, né? Você vira pro lado e chama o celular e você fala novidades. E aí ele começa a te contar tudo que aconteceu enquanto você estava dormindo. Sei lá, você recebeu mensagem de tal pessoa, você vai ter uma reunião daqui a pouco, enfim, ele já começa a te avisar tudo. Isso eu achei legal. Mas assim, acho que vale dizer também que o recurso de assistente de voz é uma coisa que é muito nova ainda. Não nova de período de vida, mas nova no período, no sentido do desenvolvimento. A gente ainda está aprimorando muito. É muito difícil você entender o que a pessoa fala e interpretar aquilo, né? Para um computador interpretar aquilo. Então a gente, do primeiro Moto X para o segundo Moto X, a gente já teve uma puta evolução dessa parte de entendimento. São mais comandos que você pode dar, algumas diferencinhas aí no comportamento do assistente. Você consegue, por exemplo, abrir os aplicativos, né, como você não conseguia no primeiro. E, enfim, é um passo, né? Ô, Renato, como é que funciona essa parte do comando de voz? Você vai ter atualizações durante o tempo também? Ou só quando sair um aparelho novo? Não. O novo Moto X, a gente fez uma mudança na maneira como a gente coloca as aplicações dentro do aparelho. Então, antes a gente tinha comando inteligente de voz, assistente inteligente, que era a tela onde a gente faz um movimento aqui, ele pulsa na tela a informação. Então, e a gente, eram aplicações separadas distribuídas no aparelho. Então, hoje a gente tem uma aplicação única que chama Moto, e essa aplicação Moto, eu posso até mostrar aqui para vocês. Eu tenho as 4 aplicações, 4, porque na verdade a gente acrescentou uma nova. Então eu tenho voz, assiste, tela, que seria a tela inteligente, e eu tenho também o que a gente chama de ações hoje dentro desse guarda-chuva de aplicações. Cada uma dessas experiências, todas elas estão na Play Store e elas recebem atualizações. Então, novos comandos, melhorias na interpretação de comandos, novos gestos para eu conseguir interagir com o aparelho, tudo isso a gente está trabalhando e conforme a gente tenha o recurso funcionando, a gente já vai entregar na Play Store, vai publicar na Play Store e todos os usuários do novo Moto X vão receber essas atualizações. Tá? Para falar um pouquinho, eu falei de ações. Pode falar. Não, pode falar, pode terminar, desculpa. Tá, na parte de ações, que é uma novidade também, o que a gente colocou nesse guarda-chuva? Primeiro, o comando de eu fazer esse movimento e carregar minha câmera, ele é uma opção que a gente antes estava só dentro da câmera, agora a gente está colocando dentro do guarda-chuva de ações, que eu tenho gestos também, mas eu tenho outras funcionalidades também. Então, por exemplo, hoje, no novo Moto X, eu consigo, com gestos, acordar a minha tela em tela inteligente aqui, o pulsar das notificações, e eu consigo também, por exemplo, silenciar uma chamada ou silenciar meu despertador. Então, se eu estou dormindo com ele virado para cima, eu não preciso procurar o botão, eu não preciso arrastar aquele ícone para silenciar. Eu posso só passar a mão por cima do aparelho aqui, ele vai silenciar. Então isso também dentro do guarda-chuva de gestos, e a ideia é que a gente traga novos recursos só com um movimento específico do aparelho ou com gestos no aparelho. Tá? E é legal que isso, você pode estar no escuro que ele percebe que você passou a mão, né? Infravermelho.
Isso é Então, muito Sim, legal, cara. Inclusive, queria até fazer um elogio, porque hoje eu abri o aparelho e ele me perguntou se eu queria fazer a atualização dos sensores, só dos sensores. Então, quer dizer, as atualizações são feitas, como você estava conversando, em módulos, né? Então, atualizou o sensor, atualizou o mototela, né? E fora que essa função do mototela, de você pegar ele e ele sentir que você pegou e já aparecer na tela, isso para mim faz é. toda a diferença no dia a dia. E É ele uma tá coisa que eu sinto melhorado, né? falta. Quando eu mudo para outro aparelho, eu sinto falta disso. É você verdade. sabe que essa é uma das funções que quando a gente fala, isso é experiência própria, quando a gente tenta explicar o que as pessoas acham interessante, mas a gente só realmente entende o quanto ela faz diferença no dia a dia quando a gente começa a usar. É aquilo que você falou, quando a gente vai para um aparelho que não tem isso, a gente sente falta. Exato. Então a ideia é essa, você quer ver a hora, você tirou do bolso, ele mostrou a hora para você já, e então assim, é super prático, super cômodo, não tem que ligar a tela, ou para ver as Mas, notificações também, né? então essa É versão bem... nova, ela mostra as notificações com mais opções, né? E ela tem também Uhum. essa novidade, né? Ela mostra aqui mais informações do aparelho em cima. Então você consegue ver, por exemplo, a data, né? Opa, estou mexendo aqui. E a bateria também ali no canto. Com o Moto X antigo, você não tinha as informações. Agora, quando a bateria está fraca, ela aparece aqui embaixo, vermelhinha. Então, são mais informações que você consegue ter nessa tela, sem precisar ligar o aparelho, desbloquear a tela e aí ver seus widgets. Uma diferença também é que antes eu tinha várias notificações, eu vou recebendo as notificações, mas só a última notificação eu conseguia clicar nela e ver o detalhe que ele aparecia em cima. Então, por exemplo, recebi um e-mail, eu clico no ícone do e-mail e ele me mostra um preview de quem que é e um pedacinho do texto. Hoje eu tenho até as três últimas notificações, na verdade existe uma priorização que o próprio Android faz, mas as três notificações mais prioritárias que eu recebo, eu consigo hoje ter esse preview sem ter que entrar na aplicação. Então, eu não tenho nenhuma notificação agora no meu aparelho para demonstrar, mas quando, por exemplo, eu aperto o ícone aqui, eu arrasto ele para cima na notificação, ele já vai, se eu quiser entrar na aplicação, ele vai direto para a aplicação sem eu ter que fazer absolutamente nada. Então foi uma diferençazinha que a gente fez também para a nova geração do Sem Moto contar que X. assim, hoje em dia é até um saco isso, mas todos os aplicativos eles têm, a maioria deles, né? Eles têm algum tipo de notificação de que a mensagem já foi lida ou de que a pessoa está online. Então, sei lá, às vezes você recebe uma mensagem, mas está ocupado conversando com alguém, fazendo alguma coisa. Tipo, eu já li uma mensagem aqui enquanto a gente está no Exato. Hangout. Então, tipo, você não quer abrir o aplicativo, que é para a pessoa não ver que você entrou e começar a te pentelhar. Tipo, porra, você leu a mensagem e não está respondendo, né? E Os esse problemas recurso, da vida moderna, né? pois é, cara. Esse recurso do MotoX acaba te ajudando, porque aqui nessa tela de notificação mesmo, que nem o Renato falou, vai aparecer para você aqui várias bolinhas, né? Uma de cada aplicativo que você recebeu a mensagem. Você pode tocar só na bolinha que você quiser. Vamos supor, WhatsApp, Gmail e Telegram aqui, sei lá. Você pode tocar só no que você quiser e aí ele já aparece lá em cima mais informações. Então você consegue ler a mensagem, ou pelo menos uma prévia dela, se ela for muito grande e não caber na tela, né? Sem abrir o aplicativo, sem precisar desbloquear a tela e também ver lá pelo menu do Android, né? É uma mão na roda isso, principalmente em momentos que você não pode parar para responder mensagem, que ajuda bastante. E uma coisa interessante também é que você pode fazer um filtro, tá? Então você pode, para a tela, para essas notificações que estão na tela do aparelho, você pode selecionar quais aplicações que você quer. Então tem uma O que aplicação que você parece. recebe muitas notificações, mas que não te interessa, você pode excluir da lista e ela para de aparecer. Uhum. Para Ô, quem recebe Renato, muito WhatsApp, isso é útil. eu acho que é uma questão que nem está em pauta hoje aqui no Hangout, mas acho que não custa perguntar rapidinho. Esses recursos, eles serão exclusivos do Moto X de segunda geração, ou a Motorola tem planos de fazer uma atualização para o primeiro que incluam pelo menos essas bolinhas de notificação, né, que não depende do sensor e tudo mais? Tá. A gente tem planos de trazer algumas das experiências, a gente ainda não sabe exatamente, porque como eu comentei no começo,
depende muito da experiência que o usuário vai ter na versão antiga. Então, se a gente perceber que a experiência é boa, a gente vai sim disponibilizar a atualização para os aparelhos antigos. Tá? Então, assim, hoje eu não tenho uma lista, não tenho uma data, mas tá, a ideia é que a gente, na medida do possível, a gente sim disponibilize novidades para os aparelhos antigos. Tá, legal. Ô, Renato, agora uma dúvida acho que mais técnica. Eu li meio por cima, até pelo pouco tempo de teste, que ele trabalha com alguns tipos de processador diferentes em cada coisa que você faz nele. Então ele tem um processador que ele está monitorando a sua voz, ele tem outro que gerencia essa tela, e dessa forma ele consegue economizar bateria. Tem muita, até já vamos entrar nesse tópico, né? Muita gente questionando se esse pequeno upgrade de bateria faz diferença, porque a tela está maior, né? Então, queria que você explicasse para a gente por que o upgrade foi tão pequeno de um para o outro de bateria, se existe no hardware alguma outra otimização, otimização no sentido de um processador que trabalha só com alguma coisa e dessa forma economiza bateria. Explica pra gente aí, como é que o Moto X vai segurar o dia inteiro pra gente conseguir usar ele? Não. Bom, é um tópico bem interessante e é importante. Né? A gente, nos últimos aparelhos, já há um certo tempo, até na linha Razr, a gente já tem essa questão da preocupação do aparelho, da bateria durar até o fim do dia. Tá? Então, você poder usar o aparelho em condições normais, da grande maioria das pessoas, sem que você tenha que ficar correndo atrás de uma tomada e um carregador para usar. Por outro lado, a gente tem também uma preocupação em entregar um produto que tenha um design que seja bom, que seja leve, que seja confortável na mão. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz uma otimização no hardware e no software, tá? Então, alguns elementos. Processadores de última geração, novas tecnologias que a Motorola desenvolveu, que consomem menos energia ou consomem menos bateria, e a gente tem vários elementos de inovação no novo Moto X. Então, um exemplo, por exemplo, quando você recebe uma notificação, esse aparelho, ele acorda, tá? Ele acorda, ele se comunica com a rede e ele pode mostrar uma informação para você na tela. Você recebe dezenas de notificações por dia. Se você conseguir otimizar o consumo de energia num evento simples como esse, você já tem um ganho no final do dia. Tá? Então, isso é um exemplo muito pequeno que a gente tem uma preocupação muito grande em otimizar o hardware para que ele consuma menos energia. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto o próprio sistema operacional, como a gente entrega, que a gente fala, uma experiência de Android puro, você tem um sistema operacional que ele foi otimizado pela Google para que ele funcione bem e para ele tenha um desempenho ótimo, aquela versão de sistema operacional. Como a gente altera pouco ele, e a gente tem um foco muito grande em pegar o que o Google fez e fazer uma integração muito boa com o nosso hardware, a gente tem ganhos também na questão de, se eu pré-carrego menos aplicações, se eu tenho menos processos rodando, eu tenho um consumo menor de bateria, às vezes um menor de dados, né, porque às vezes pode ter alguma aplicação que está conectando na rede. Então, assim, a parte do software a gente tem uma otimização também, ou preserva a otimização que a própria Google faz, ele também consuma menos energia. Tá? E tem essa questão também que você falou, quando a gente fala, ele está pronto para ouvir o meu comando de voz, ou ele está gerenciando todos os sensores em tempo integral. Aí são outras tecnologias que a gente coloca. Primeiro, são tecnologias que consomem pouquíssima energia, então eu consigo fazer esses gerenciamentos com baixíssimo consumo, tá? Então isso tem um impacto quase que insignificante na vida da bateria. E por outro lado, quando eu tenho, por exemplo, uma tela inteligente, se eu faço esse movimento e ele mostra a hora para mim, naquele exato momento,
isso evita que eu tenha que, por exemplo, apertar o botão, Tá ligar a tela ligando, né? inteira, às vezes. Então, assim, no fim do dia, como às vezes eu evito de ficar ligando a tela o tempo todo, eu tenho Uhum. também ganhos no consumo de bateria. Então, resumindo, é um conjunto de tecnologias, um conjunto de preocupações que a gente tem, desenvolvimentos que a gente faz para que a gente consiga consumir menos energia. Tá? Então, É, mas, assim, a- eu queria saber por pode falar. causa do... no primeiro Moto X, a gente tinha aquele processador de 2 núcleos, né? Que bastante gente Uhum, questionou se o processador era suficiente e tal, mas a Motorola provou para o mercado que a gente estava precisando, realmente, como você falou, de otimizações de software e não socar mais processador para fazer o negócio ficar rápido, né? E no uhum, segundo Moto X, a galera quis um processador quad-core para falar que, né, o aparelho era topo de linha. Eu tenho aqui um aparelho que compete com o seu que custa R$ 2.500, né, de outros fabricantes. E isso agora está gerando aí um certo receio na questão do consumo, né? Se esse processador de quad-core com a tela de 5,2 polegadas, que a gente sabe que a tela acaba sendo o que mais gasta bateria no aparelho, né? Se isso não vai uhum, drenar a bateria. Até porque a questão do Active Display, né? A gente já tinha no primeiro Moto uhum. X, já deu para ver que funciona mesmo. Tem também no segundo, mas Acende o que é necessário da tela, né? é, e Mas além disso, sei lá, esse processador aí, essa aqui acho que era a minha maior dúvida, assim, processador e tela com essa bateria funciona de boa? eu posso dar minha opinião aqui, obviamente, meio leigo ainda, Renato, porque eu acho impressionante, cara, que a bateria dure o que ela dura. Se você lembrar que tem sensores de infravermelhos que ele tá, o Moto Assist está te escutando o tempo inteiro, como o Renato estava falando, eu acho que ela dura bastante. E foi uma melhoria bem grande, apesar da bateria não ter aumentado tanto em relação à tela. E a gente também tem que lembrar também que o aparelho, né, o design do aparelho, você precisa que ele não pode ser, você não pode colocar uma bateria muito maior nisso, a não ser que a Motorola pense em lançar, de repente, um Moto X no futuro com, tipo, com a bateria Mega Power. Eu sei que a Motorola também tem expertise em isso, lançar aparelhos com Uhum. excelente duração de bateria. Mas acho que o Moto X ele tem Sim, um balanço muito bom. Mas então, é isso que eu digo, às vezes não é o número que vai fazer diferença, né? A gente está vendo que o número, sim. o upgrade foi pequeno da Sim. bateria, mas é isso que eu até queria entender, tipo, no hardware, né, se o processador não gasta mais, a tela não gasta mais, por que vocês chegaram nesse número, sabe? Acho que as pessoas que precisam ficar mais tempo fora de casa, isso não é um ponto negativo, né? Não é isso que eu estou dizendo. Só que acho que as Uhum. pessoas que precisam ficar mais tempo fora de casa, elas estão precisando ter uma ideia melhor aí do funcionamento disso antes Tá. de comprar, antes de investir no aparelho, né? Por isso que eu digo. Sim. Não, então, a gente tem, existe toda uma engenharia por trás de como a bateria é dimensionada, e a gente tem uma série de estudos que a gente faz para verificar se a gente está atingindo um nível de satisfação no uso do aparelho em termos de duração, tá, de bateria. Então, assim, é um pouco difícil eu entrar no detalhe aqui, mas o fato da gente ter subido um pouco a capacidade da bateria não necessariamente indica que o aparelho vai poder ser usado por menos tempo ao longo do dia. Tá? É Uhum. lógico que isso depende de perfil de usuário, né? Tem pessoas que Do que usam você mais, tem usa, né? pessoas que, né? Então isso varia muito. Mas falando bem resumidamente, o estudo que a gente faz, a gente verifica a grande objetivo nosso, não estudo, mas objetivo, é que a grande maioria das pessoas que tem um uso padrão, o padrão que eu digo você divide as pessoas em diversas categorias e você tenta entregar uma satisfação excelente, um nível bom de satisfação para essas pessoas, para a grande maioria dessas pessoas. Tá? Então, essa que é a ideia. E a gente faz essas medidas, e se a gente não está atingindo esse nível de satisfação para a grande maioria das pessoas, a gente tem que fazer ajustes. Mas o produto inteiro ele é dimensionado para
para que a grande maioria das pessoas consigam usar sem ter um problema de duração de bateria. Ó, deixa eu E, só fazer um parêntese. Eu tô com o aparelho há quase 5 horas usando. Acho que vai virar a tela. Eu tô quase 5 horas usando, ele tá com 49% de bateria. Só que hoje eu tô usando muito, porque eu tô testando pro Hangout, né? Então eu passei a manhã inteira brincando com assistente de voz, tirando foto, eu usei bastante. Ele tá tá tirando o com, couro dele, né? sei lá, 5 horas de uso, 50% de bateria, se aguentar mais 5 horas, outros 50%, daria 10, mas um teste intenso, né? Pois é, então não é ruim. Parece, Pois é. parece bom, parece muito bom. E sem O, contar que essa tela, como ela exibe mais notificações agora, é ainda menos vezes que você vai desbloquear a tela, né? Então você acaba economizando um pouquinho mais de bateria, acho. eu queria que o Renato contasse pra gente como é que é aquele carregador turbo, né? Que com Tá. 15 minutos da tomada ele te dá 8 horas de uso. É isso mesmo? Porque se for, tô muito interessado. É, o novo Moto X ele é compatível com uma nova tecnologia que a gente chama de turbocharging ou carregador turbo, né? No caso, como é que isso funciona? Você tem que ter um carregador especial e o hardware do smartphone ele também tem que ser especial. Tá? Então, não é só o carregador e não é só o aparelho que faz o carregamento rápido. Então, o novo Moto X ele é compatível com esse carregador. Esse carregador hoje ele é um opcional, ele não faz parte do kit do Moto X. E por enquanto a gente não tem ele disponível no Brasil. A gente tá estudando aí para trazer essa opção do carregador para o Brasil. Mas como é que ele funciona? Quando você está, naquele momento que você precisa mais de bateria, que é quando você está com a bateria baixa, assim 10, 15, 5% ou drenou totalmente, se você colocar ele no carregador turbo, em 15 minutos de carga, você consegue aproximadamente 8 horas de uso do aparelho. Tá? Então, ele carrega muito mais rápido a bateria. E então é essa a ideia. Você está saindo de casa, esqueceu de carregar, teve qualquer problema, não colocou no carregador, ele vai estar desligado ou com pouquíssima bateria. Você põe 5, 10 minutos ali e você já tem várias horas garantidas de uso do aparelho. Tá? Então, o Moto X ele é compatível, mas hoje a gente não tem um carregador disponível no mercado, aqui, só nos Estados Unidos. Tá. Está disponível como Renato, um deixa eu te acessório. perguntar uma coisa. Chegou uma pergunta aqui falando que a pessoa não encontra o aparelho para vender. O aparelho já está disponível, né? Tá disponível. O que assim, a gente está tentando suprir a demanda aí do aparelho, mas realmente ele está tendo uma aceitação bastante grande, então em alguns momentos, em alguns lugares, tá um pouco às vezes pode faltar momentaneamente, mas a gente está o bambu e o preto padrão, eles já estão lançados e o couro em breve vai estar disponível também, tá? Ou seja, Então aquele problema que toda empresa gostaria de ter, né? O negócio está vendendo muito bem. Quem aguardem que vai chegar em breve. O pessoal está Não sei como é que ansioso tá, aqui. É eu não sei como é que demais. está a situação na Colombo agora, mas de qualquer maneira, se nesse momento de repente não tiver algum modelo específico, com certeza a gente é questão de pouco Perfeito. tempo a gente já vai ter disponível. Ô, Renato, Aguardem. outra dúvida relacionada a isso, que eu nem sei se você pode responder e como você pode responder, mas a Motorola, desde essa reestruturação, né, pós-Google, agora é Uhum. Lenovo, né, mas ela tem mostrado para o mercado que você consegue sim fazer um aparelho de qualidade, 2 aparelhos de qualidade, né, ela está com vários agora no mercado, com 3, e cobrando um preço justo por isso. Aqui no Tecnoblog, os aparelhos conquistaram a gente instantaneamente quando a gente pegou para testar. E a gente fala isso sem medo, porque realmente a gente testou e o Moto X é melhor em tudo? Não, ele não é melhor em tudo que ele faz, assim como o Moto G não é melhor em tudo que ele faz, mas ele é um aparelho, são 2 aparelhos que competem muito bem com os aparelhos da mesma faixa de preço. São aparelhos que têm recursos de inteligência, desde a parte do assistente até essa tela que é incrível.
que os outros aparelhos da mesma categoria não têm. E eles fazem tudo isso, às vezes muito melhor. O Android, né, que é praticamente puro, com atualização em módulos, por aplicativos, por, no caso especificamente do Moto X, R$ 1.000 a menos do que a concorrência oferece num hardware muito similar. Como que a Motorola está conseguindo fazer isso? Qual é a mágica? Tá. Como você disse, assim, eu não posso entrar exatamente em detalhes, mas o que eu posso falar a gente, quando a gente pensa nos produtos, a gente já tem essa ideia de oferecer um produto realmente de bastante qualidade por um preço, não vou dizer agressivo, mas por um preço que realmente seja diferencial. Tá? Então, é estratégia, desde como você faz a concepção do produto, como você faz o desenvolvimento de software, como você faz a negociação de componentes, inclusive, quer dizer, faz tudo parte de uma estratégia de realmente ter um produto de excelente qualidade por um preço mais acessível. Tá? Então, a ideia é a gente ter o seu melhor produto da categoria.